Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Espaço Mulher. Eu sou a pastora Luana Silva e hoje nós vamos ter um assunto aqui muito importante, difícil, delicado, mas importantíssimo para cada uma de nós, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que esse mês traz, o assunto que esse mês traz para cada uma de nós aqui. Hoje o tema que nós vamos abordar é esperança em meio ao caos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre suicídio. O mês de setembro, ele foi um mês que foi preparado pela Organização Mundial da Saúde desde o ano de 2017 ao combate ao suicídio. E nós temos uma convidada muito especial aqui, que tem uma história incrível, ela vai compartilhar conosco sobre a vivência dela, sobre a trajetória dela, ela vai contar um pouco da sua experiência. Ela é a Mariana Carvalho, ela é estudante de psicologia, formada em RH, ela tem 25 anos e ela atua no Ministério Infantil. Mariana, seja muito bem-vinda à nossa mesa, é um prazer ter você aqui. Com certeza, eu sei que o seu testemunho, a sua vida, a sua trajetória vai tocar a vida de muitas mulheres, talvez de homens também que possam estar ouvindo, né, esse dia, talvez amanhã, talvez de noite, talvez à tarde, a gente não sabe o horário, mas que você venha ser edificado através da história dessa mulher aqui incrível, que vivenciou numa parte da sua vida, teve esse lado triste da sua história, e eu sei que ela vai compartilhar muita coisa aqui conosco. Então, eu quero que você fique até o final do nosso programa, não avance, espere, ouça cada detalhe, que é muito importante. Ela tem muito a agregar aqui nas nossas vidas. E eu também gostaria de fazer um pedido aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com pessoas que você sabe que está passando um momento difícil, um momento de depressão ou um momento depressivo, pessoas que você sabe que já tentou contra a sua vida, tem isso em mente. Então, esse programa é especialmente para você. E eu quero já de início dizer que existe solução para a sua dor, existe esperança no meio do seu caos. Então, minha querida, seja muito bem-vinda. Vou dar a oportunidade agora para você falar um pouquinho. Eu sei que você tem muito conteúdo e você vai compartilhar com todas nós aqui nesse momento. Muito obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Isso é uma coisa que apenas Deus faz, né? Ele usa a nossa dor quando curada, quando ali cicatrizada, para ser algo, para poder levar mais cura para as pessoas, para cada vez mais assuntos, para que as pessoas consigam ter uma imensidão do tamanho do amor dele, porque o amor dele ele cura, o amor dele renova e o amor dele traz algo lindo. Ele coloca flor ali onde por muitas vezes foi o caos, coloca esperança ali no meio de tanto turbulência. Então, começando meu testemunho, quando eu tinha lá para os meus 15, 16 anos, a minha mãe ela me apresentou Jesus, né? Minha mãe é católica, ela sempre falava de Jesus. Eu participei de eucaristia, fiz crisma, fiz um monte de coisa na igreja. Eu sempre tive um carinho e um amor pela história de Jesus, só que eu nunca tinha tido uma experiência real com ele. Eu nunca realmente tinha ouvido a voz dele. Eu ouvia falar dele, mas eu não vivia com Jesus. E tem uma diferença muito grande quando você ouve falar, mas quando você não vive. Quando você vive, você transforma Jesus como um estilo de vida. Você entende que ele é o seu irmão mais velho e que Deus é o seu pai. Você entende que é escolhido. E ali eu vivia com os meus 16 anos, eu trabalhava, eu também estava estudando, já estava no meu último ano da escola, só que eu resolvi trabalhar nesse meu último ano de escola. Eu queria ajudar em casa, eu queria também ter o meu dinheirinho, e foi aonde eu comecei a me perder, porque eu comecei a trabalhar bastante, comecei a querer só fazer o serviço, querer só coisas que realmente não me agregavam em valores, do Senhor. Eu me afastei da missa, né, porque na época era católica, eu me afastei da missa, então eu me afastei da palavra. E aí eu fui inundada pelo brilho do mundo, pelas coisas que o mundo tinha para me oferecer.
E teve uma época que as minhas colegas da escola, elas falavam que eu era fraca, porque eu chegava na escola de manhã muito cansada, porque eu trabalhava bastante e eu não conseguia fazer nada, nem passar na feira conseguia ir com elas para comprar, porque era horário de trabalho, então eu realmente não conseguia. E elas começavam: "Ah, você é muito fraca, você não vai conseguir terminar a escola esse ano, porque você não está conseguindo nem parar em pé direito, você está sempre cansada, com sono". E eu comecei a acreditar que eu era fraca, que eu não ia conseguir. E esse sentimento, ele foi indo tão grande no meu coração, da minha mente ele veio para o meu coração. E eu realmente fiz daquilo a minha verdade. A verdade das pessoas passaram a ser a minha verdade. E eu comecei a seguir aquilo, comecei a não querer mais ir para a escola. A minha mãe não entendia, ela achava que era coisa de adolescente. Ela não entendia o que estava acontecendo comigo. E aí eu achava que eu tinha repetido de ano, porque lá para outubro, novembro, até eu lembro que era a época do Saresp na escola, eu não quis mais ir. Então eu falei para minha mãe: "Eu não preciso mais, as minhas notas são boas, eu não preciso mais ir". Só que era mentira, porque faltas contavam. Então na minha cabeça, em novembro, eu tinha repetido de ano. E a minha mãe, eu nunca fui eu nunca não tinha sido uma adolescente que mentia pra mãe. Então a minha mãe sempre confiava em mim e meu pai também, fielmente, assim, eles achavam que eu jamais iria mentir sobre isso pra ele. E aí eu falei assim: "Ah, eu passei de ano". Só que eu não sabia se eu tinha passado ou não, porque na minha cabeça, como eu faltei, pensei: "Ah, reprovei". Não passei, só que eu também não quero ir para a escola para saber se isso, porque eu sou fraca. Segundo as pessoas, eu sou fraca. E realmente, quando eu pensava em ir para a escola em outubro, novembro, me dava dor de barriga, me dava dor de cabeça, eu vomitava, porque me dava um desespero, como se fosse um pânico mesmo, de ter que voltar para aquele lugar, aonde era uma prisão para mim. Então eu peguei e me afastei da escola, fiquei sem ir, achei que eu tinha reprovado, e nisso eu continuei no meu trabalho. Na época eu trabalhava de call center, então eu não precisava realmente, estar formada na escola para continuar. Então eu continuei, aí eu fiquei mais um ano nesse call center, só que eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, mas para fazer faculdade eu tinha que ter passado da escola, tinha que terminar o ensino médio. E eu falei: "Ah, nunca vou conseguir, porque eu não terminei, eu não quero falar pra ninguém isso". E aí a minha mãe acreditava, e a minha mãe me perguntava: "E a faculdade, filha, você sempre gostou de estudar?". Aí eu falava: "Ah, mãe, agora não, eu ainda não sei o que eu quero, mais pra frente". E nisso eu adiava, e eu via as pessoas ao meu redor estudando, tendo uma profissão, se que gostando de algo, tendo esperança de algo, e eu não. Eu sempre lá atrás, porque eu ouvi as pessoas falarem que eu era fraca e eu acreditava nisso. Até que chegou um momento desse 1 ano e meio que eu não estava doendo tanto, que não tinha mais saída para mim. Eu pensava: "Se eu for falar para minha mãe e para o meu pai que eu repeti, e contar tudo isso que passou pra eles, aí sim que eu vou ser fraca. Aí sim que as minhas amigas da escola vão ter razão. E aí meus pais vão ficar, não vão ter orgulho da filha, Decepcionados. vão ficar decepcionados comigo". Sim. Então eu peguei e falei: "Eu não vou contar". Só que aí o que aconteceu, foi indo com o tempo, eu acabei saindo do call center e não tinha mais pra onde eu procurar, porque todos os serviços pediam ensino médio completo. E como que eu ia falar que eu não tinha? Então eu falei: "Bom, eu não tenho saída a não ser me matar", porque estava um caos tão grande dentro de mim, e eu não podia falar de psicólogos para os meus pais, porque era um tabu lá em casa esse tema, eles achavam que eram coisa de doido, como as novelas passavam. Então para eles, assim, não tinha realmente como pedir ajuda, ninguém ia me entender. Então eu pensei: "Bom, eu vou me matar", e teve um dia que eu acordei e falei: "É isso", porque tá doendo tanto, e eu costumo falar muito isso para as pessoas. Quando alguém fala em suicídio para mim, eu vejo que não é que ela queira morrer, é porque dói tanto que ela quer matar essa dor. E a única forma é que a pessoa encontra é a morte. E para mim não tinha outra saída, porque os meus ouvidos, os meus olhos estavam tampados. E eles estavam apenas falando: "Vai, ninguém te ama, você é fraca, você não consegue". Então eu falei: "Bom, já que eu sou tudo isso, os meus pais não precisam ter uma filha assim".
Então eu vou me matar, porque eu não quero ser um peso para minha família. E eu fui numa tarde, até inclusive eu nunca vou me esquecer, uma tarde que estava passando sessão da tarde. E estava um tempo muito nublado. Era um tempo muito propício mesmo. Eu falei, nossa, até o tempo tá ali espelhando como tá dentro de mim. Porque estava um tempo nublado, estava feio. E eu falei, bom, é hoje, porque não tem saída para mim. Aí eu peguei e olha que louco, né? Eu fui pesquisar forma. E o mais triste é que tinha um blog na época, que ele dava várias tentativas. E eu falei, bom, é isso. Então eu vou pesquisar e eu vou me matar. E quando eu fui, a única forma que tinha era uma que eu tinha em casa, que eu falei: "Bom, vai ser isso mesmo". E eu tenho 2 irmãos. Só que essa minha irmã, na época, a gente não era tão próxima. Então a gente não se mandava mensagem, a gente quase não conversava, até porque a nossa idade é muito diferente. E naquela época a gente era mais distante. Só que sem ela saber, ela foi boca de Deus na minha vida. Porque eu estava assim: faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Quando eu finalmente eu falei: "Não, é isso mesmo, eu não vou mais prolongar", e eu fui fazer o ato, né, do suicídio, eu recebi uma mensagem dela. E era uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: "Irmã, não esqueça que eu te amo". Essa simples mensagem da minha irmã, ela fez tudo dentro de mim mudar. É como se Jesus pessoalmente ali tirasse uma venda de mim, os tampões dos meus ouvidos. E ali eu caí no chão. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E Deus me deu amor pela minha vida. Naquele dia eu entendi o amor pela vida. E ali eu entendi que tinham pessoas que me amavam. Diante do caos que estava dentro de mim, a minha irmã colocou uma flor. Ela começou a pôr uma semente, ela começou a regar algo dentro de mim. Ela te trouxe uma esperança. Ela me trouxe uma esperança. E aí eu falei: "Nossa, uau, alguém". Isso, tipo, minha irmã me ama, minha mãe me ama, meu pai me ama, meu irmão me ama. Tem tantas pessoas que me amam. Como que por que que eu não me amo? Né, eu acho que essa era uma pergunta que eu me fazia muito. Por que que eu deixei as pessoas me serem tão fortes e influenciáveis na minha vida? Por que que eu não me amo? Então eu falei: "Não, mas elas me amam, então elas vão me ajudar. É nelas agora que eu vou ter que ouvir, é as pessoas que me amam". E aí eu lembro que eu esperei a minha mãe e o meu pai chegar em casa e eu chorava, e eu chorava, eu não foi um momento que eu não parava de chorar aquela tarde, eu passei a tarde inteira chorando. Quando minha mãe chegou em casa, eu estava com a cara toda inchada. E aí ela falou: "Filha", e ela veio, sentou, e foi a hora que eu resolvi encarar, porque Deus também trabalha assim, ele trabalha com a verdade. Aonde ele entra, tem verdade. Então, quando eu olhei para minha mãe e eu contei tudo para ela, a minha mãe chorava. E ela falou uma coisa que eu nunca pensei que ela ia falar. Ela falou assim: "Filha, amanhã a gente vai na escola. E se você não tiver passado de ano, a gente vai saber e você vai fazer o ano que vem. Mas o que importa é que eu te amo. E eu nunca vou deixar de me orgulhar de você, só porque você repetiria. Pelo contrário, você é forte". Aquilo pra mim, eu falei: "Nossa, eu sou forte? Não. Não, eu?". Ela: "Você é forte e eu te amo. A gente vai fazer juntas, a gente vai conseguir". E aí, no outro dia, eu fui pra escola, eu parecia aqueles gato com medo de banho, sabe, que vai grudando nas paredes: "Não quero ir, não quero ir". Ela falou: "Não, você precisa ir, pra gente encarar esse problema de frente. Você fugiu por muito tempo". E aí ela me deu a mão e na hora que eu falei: "Mãe, eu não consigo entrar na escola", veio uma professora, e ela era uma professora de história. Quando ela me viu, fazia 1 ano e meio que ela não me via, ela me abraçou e ela falou assim: "Mari, que saudade!". Ela quebrou todo o meu gelo. Ali no abraço dela eu falei: "Nossa, ela lembra de mim". E ela falou: "Nossa, Mari, que saudade, como você tá?". E aí eu fiquei toda sem graça, né, porque eu ia falar: "Então, eu tô bem, né, eu tô bem". Aí eu falei pra ela: "Olha, eu vim aqui pra saber se eu passei ou não". Quando eu cheguei na diretoria, eu tinha passado. Olha a surpresa. Eu tinha passado de ano. E eu chorava, porque eu falei: "Uau, agora eu vou poder fazer faculdade. Agora eu vou poder realmente fazer o que eu gosto, agora eu vou poder acreditar em mim". E eu nunca vou me esquecer da volta para casa, o quanto eu agradeci ao Senhor, o quanto eu realmente comecei a ter sentido a minha vida ali.
E quando eu fui para uma loja para comprar os materiais da faculdade, eu lembro que eu chorei mais ainda, porque eu comecei a tipo, sabe aquela vontade de sentir o cheiro do caderno novo? Sim, Para mim tudo ali era importante, porque era uma nova etapa. sim, com certeza. E ali dali eu consegui um emprego num banco, eu consegui fazer a faculdade, né, me formei em RH, aí depois Deus me colocou em psicologia. Mas, assim, uma das coisas que Deus me ensina, e Ele fala que Ele me chamou, é para ser encorajadora, porque em algum momento eu me desencorajei. Só que Ele colocou pessoas na minha vida para me encorajar. E agora, através disso, Ele vai fazer com que eu encoraje pessoas que querem desistir. Outras pessoas, com certeza. Então, o que que a gente observa aqui? Quantos anos, Mari, você tinha Tinha nessa 15 época? para 16 anos. 15 para 16 anos. Então, por que que eu fiz essa pergunta? Segundo a OMS, o suicídio é a quarta maior causa de morte, justamente nessa faixa etária de idade, de 15 a 29 anos. Então, é um momento, é uma fase que o adolescente ele está se descobrindo, é tudo muito bagunçado, às vezes na mente dele, ele não consegue entender o seu próprio valor. Então, o que que levou a Mariana sentir esse desejo de tirar a própria vida foi uma sucessão de coisas. Na verdade, assim, o fato dela estar ouvindo pessoas que ela era fraca, que ela não era capaz. Então, ela foi guardando, guardando, guardando esses sentimentos dentro do seu coração, a ponto de você acreditar que, de fato, você era assim, e isso te trouxe outros problemas. Vai acarretando, porque quando a pessoa ela pensa em tirar a própria vida, dentro dela está, de fato, um caos. Os sentimentos dela está completamente bagunçado. Ela já não consegue se aceitar. Ela parece que a vida dela na Terra não faz sentido. Por que que eu estou vivendo? Por que que eu existo? Ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, não é isso? Então, assim, coisas que a gente escuta que, se nós não tivermos cuidado, principalmente os adolescentes, eles tendem a entrar, como é que eu posso dizer? A entrar nessa. É uma introspecção. E existem sintomas, existe não só sintomas, mas existe, como é que eu posso dizer? Você percebe, né? Eu acho que a pessoa, ela dá indício de que alguma coisa não está bem com ela. Não sei se isso aconteceu com você. Eu, na minha adolescência também, por uma situação que aconteceu, eu também tive essa experiência negativa de pensar em tirar na minha própria vida por causa de uma situação de rejeição. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então eu não sou amada. E aí eu comecei a ouvir aquele impulso, essa voz negativa, tipo, se mata, entra na frente de um carro. Você não vai sentir dor, vai ser rápido. E eu lutei contra esse pensamento durante muito tempo, Mariana. Durante aquela fase, durou alguns meses aquele sentimento. Mas, de fato, eu nunca tinha coragem. Acho que alguma coisa me impedia. E eu sei que hoje era Deus, porque Deus tem um plano na vida de todas as pessoas, ele já tem um propósito, teve um propósito na minha vida, assim como teve na sua. Então, a pessoa que ela está passando por um problema, seja ele de origem psicológico, ou de uma perca, ou de uma rejeição, ela começa a dar indício. E um dos indícios, particularmente, é o isolamento. A pessoa ela começa a se isolar de tudo e de todos. Então, para você que está nos ouvindo, que tem filho adolescente, principalmente para as mães que têm filho, filha adolescente, ou talvez um adulto que tinha um comportamento e de repente esse comportamento passa a mudar, de uma hora para outra a pessoa começa a se isolar, a pessoa não come mais na mesa com a família, quer comer no quarto, não quer estar em contato com as pessoas, ela começa a se isolar, ela começa a falar pouco, ela já não consegue interagir mais, é um sinal de alerta que nós, como mães, eu particularmente, temos que prestar atenção a esses indícios. Talvez é um adolescente que era sorridente, que estava ali, de repente começa a ficar mais introspectivo, começa a se isolar, não quer mais ter o contato social, ou de repente, pessoas que, né, infelizmente, têm essa coisa da mutilação, às vezes está um sol de rachar e a pessoa está lá de blusa de manga comprida, sai da realidade, foge do que é comum, não é isso, Mariana? Isso mesmo. Foge do que é natural. Então, assim, esse mês que fala Setembro Amarelo, né, Isso. combate ao suicídio, é um assunto muito importante, relevante, que precisamos sim
é falar, né? Tentar alertar, principalmente quem é pai, quem é mãe, observar os sinais. Sim. Porque a pessoa que ela tem esse pensamento de suicida, de te querer atentar ali contra a sua própria vida, ela dá sinais. E não pense que é bobagem. Ah, é frescura. Se você quiser, então faça logo. Jamais nós podemos falar esse tipo de palavra. Então, é você dar esse apoio. Então, Deus, eu vejo assim, sabendo da intenção do coração da Mariana, porque Deus sonda os nossos corações, ele usa a irmã para falar, porque a sua irmã não sabia o que você iria fazer, a sua irmã não sabia o que você estava planejando, e foi de uma forma imediata, você recebe uma mensagem que talvez não era uma mensagem corriqueira, talvez ela não tinha o costume de falar isso para você, e ela fala que te ama. Eu vejo isso como uma intervenção divina. Exatamente, porque o Senhor, ele conhecia, ele sabia que eu não ia desistir, se não fosse algo, uma coisa espontânea, se não fosse alguém ali do meu círculo familiar, do meu apoio ali, né, falar algo, mandar algo. E complementando o que você falou sobre os sinais, também hoje a gente vê muitas crianças também tendo esses pensamentos. Você atua no Ministério Infantil na igreja, né? Então, olha a importância também de você pontuar isso daqui. E não só no ministério, eu trabalho com crianças atípicas também e, nossa, o que eu vejo, assim, de crianças tentando suicídio, e uma das coisas que eu acho interessante os pais também verem em crianças são os desenhos. Olhem o desenho dos seus filhos. Peçam para que eles desenhem ali como quem não quer nada. Filho, vamos desenhar? O que você está sentindo hoje? Porque os desenhos falam mais que muitas palavras das crianças naquele momento. Um desenho, às vezes, ele desenha um coração triste, uma carinha ali que você não. O que é isso? Você vai conseguindo identificar, você vai perguntando. Porque tem crianças que já são mais introspectivas, já são mais quietinhas. Então, o desenho, uma música que ela goste muito, né, que ela canta bastante. Porque hoje a gente vê que a rede social, ela é uma das coisas que mais mexem com as crianças, né? O YouTube, Sim. e ali pode acontecer uma brecha que a gente dá ali, se a gente não percebe, entrar no coraçãozinho das crianças. E elas olharem aquilo e falar, nossa, eu tô assistindo isso, então eu sou mal. Já peguei situações, né, de algumas crianças dentro dos ministérios infantis de passarem por uma situação de estar vendo um vídeo e, de repente, no vídeo tem um anúncio. E esse anúncio ser algo pornográfico. E essa criança automaticamente se culpar por estar vendo, tendo que nem é culpa dela, porque está no anúncio. E aí, automaticamente, na cabecinha dela, ela falar, eu sou uma criança ruim, e ela alimentar esse sentimento de ser uma criança ruim, porque ela viu um anúncio de algo que não era para ela ter visto. Então, até os anúncios que a gente está vendo no YouTube é algo que influencia, né? E se as crianças não tiverem ali o olhar dos pais atentos, das pessoas, dos responsáveis, ali dos líderes dos ministérios infantis, a gente acaba perdendo essas crianças por puro desatenção, né? Por uma coisa que o Senhor está falando, olha para os pequeninos, né? Porque o Senhor está chamando essa geração, Ele está trazendo algo novo dentro dessa geração. E se a gente não tem o time, se a gente não olhar para elas com o olhar do Senhor, a gente perde uma geração apaixonada, uma geração que poderia vir, que vai vir ainda mais forte do que a gente. Você falou uma coisa muito importante, Mari, muito importante, sobre essa questão das crianças, os pais, por serem responsáveis, observar o que eles estão vendo, observar o comportamento, fazer esse desenho, né? Você, como estudante de psicologia e trabalha com crianças atípicas, é uma forma também dos pais, por mais que eles não entendam essa linguagem, mas se perceber. Eu quero te fazer essa pergunta. Como você atua na área, estuda, que o pai pode perceber que um desenho está mostrando ali algo que não está legal. Que você pode dar esse alerta para os pais. Vou contar para vocês uma situação. Já aconteceu casos de uma criança pensar em suicídio e ela desenhar uma flor com sangue, com vários pinguinhos vermelhos. Nossa. E assim, cada pinguinho vermelho que ela desenhava
Claro que não foi na hora, mas com o tempo ela confessou que eram vontades de se suicidar. Meu Deus. Então, assim, às vezes, como você pode perceber? Você pode pedir para o seu filho desenhando, e aí depois, mais pra frente, pedir de novo. E aí você vai ver uma diferença em um desenho e outra no outro. Você vai identificar alguns detalhezinhos novos. E você pode ir perguntando: o que que é isso? Mas esse aqui é pra quê? Quem que é esse? E aí você pode até perguntar, falar, filho, desenha a mamãe, desenha o papai, porque aí nesses desenhos eles vão fazer carinhas. Então, vamos supor, carinhas de brava. Às vezes a mãe é muito brava. Às vezes o pai é um pai que a criança percebe que o pai tá sempre triste. Então, na carinha dos rostinhos dos desenhos, você vai conseguir identificar como que a criança te vê. Nossa, que interessante isso. Eu tenho uma neta de 7 anos e ela gosta de desenhar. Ela desenha eu, meu esposo, e a minha filha, a mãe dela, e ela nunca desenha o pai junto, no mesmo desenho. Por quê? Porque ela não convive com o pai, assim, de morar na mesma casa, né? Ela mora comigo, minha filha mora comigo, juntamente com a minha neta, mas quando ela está na casa do pai, ela desenha ela, o pai e a madrasta, e nunca desenha a gente. E quando está na nossa casa, ela desenha o vô, a avó e a mãe dela e ela. Ou então ela faz uma separação. Então, o que que eu entendo, né? Eu sou um pouco leiga nisso, mas eu quero que você me ajude se eu falar alguma bobagem aqui, tá bom? O que que eu entendo? Quando uma criança ela está desenhando, ela está expressando uma emoção. E ela pode estar expressando um sentimento e a forma com que ela percebe o ambiente, a forma que ela vê as coisas. E talvez por ela não saber falar ou sei lá, expressar, ela desenha de uma forma que ela entende que é a maneira que ela quer passar para nós. Mas a gente, por não entender essa linguagem, a gente pega e rasga fora. Ah, tá cheio de papel aqui, minha neta adora desenhar. A minha sala fica cheia de papel. E como eu já tenho um olhar mais clínico para isso, né, devido eu ter um pouco de conhecimento mínimo em relação a isso, eu presto atenção. Por mais que eu não entenda, mas se eu ver alguma coisa fora do comum, eu vou procurar já a Mariana aqui. Mariana, consegue distinguir que desenho que é esse? Mas, graças a Deus, a gente nunca percebeu algo desse tipo. Mas existem crianças que fazem, como foi o caso que você falou. Você pontuou uma criança que desenhou uma flor com sangue. Então, a flor, a pureza, representa a pureza, né? Isso. A natureza e o sangue, né? Representa a vida. Mas por que que aquele sangue está fora, né? Então, assim, de fato, isso é muito importante. Sim. Muito importante a gente pontuar, a gente trazer isso à luz, trazer isso à tona, para que os pais, as mães, as tias, as avós que cuidam do seu jovem, do seu adolescente, da sua criança de 7, 8 anos, talvez 6, não sei, esteja mais atenta, não seja tão, a palavra é desapercebida. Presta atenção. Talvez se observar uma coisa estranha, procure ajuda de alguém que possa te orientar. Isso é muito importante, procurar ajuda, porque ainda mais no Setembro Amarelo. Eu falo por mim, assim, eu vejo muitas campanhas lindas e assim, o suicídio, ele não deve ser só falado, né, em setembro, mas é algo que tá sempre ali com a gente. Na Exato. psicologia, a gente usa a palavra morte não só para uma morte física, mas morte para muitas outras coisas. Morte de um ciclo, um emprego que terminou, um relacionamento que terminou. A gente usa a palavra morte até para uma tinta de caneta que acabou. Ah, a caneta morreu. E aí, às vezes, é engraçado ver outras pessoas que não estão na área, quando a gente fala, ah, é a morte de não sei o que, a pessoa, nossa, que drama, mas não, é porque a linguagem da psicologia é essa. Sim, então entende só quem é psicólogo. Muito engraçado, porque às vezes a gente tá tão acostumado a falar sobre a morte, Sim. que às vezes as pessoas falam, nossa, mas essa palavra é feia. E sim, é importante falar sobre ela, Sim. né? Porque em certeza. Setembro Amarelo fica mais em evidência, porque é uma campanha ali, né? Uma direção da vida, uma campanha, inclusive, tem muitas pessoas que não conhecem, mas tem um projeto chamado Pós-Venção. Esse projeto é um projeto que direciona as pessoas que tentaram suicídio e as famílias das pessoas que tentaram e deu certo, e tentaram e não deu certo. Tipo, e tá ali ainda. Porque existem muitas pessoas que vão, que não conseguem, mas podem tentar de novo. Então, elas precisam de um apoio, né? E aí, dentro disso, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Inclusive, eu já fiz parte e eu amo.
o número é 188, é 188. Você pode estar ligando em qualquer momento, pode mandar e-mail, pode fazer ligação, pode estar ali até pelo chat, que eles estão 24 horas. Inclusive, até se voluntariar. E não precisa ter psicólogo para se voluntariar. Qualquer pessoa que tenha vontade, tenha interesse, pode procurar, porque eles estão sempre abrindo vagas. Nossa, E eles te interessante. treinam para você poder lidar ali com vários tipos de situação, né? Inclusive, quando eu participei do CVV, eu achei que só ia ter atendimento para mim de suicídio. Gente, teve um atendimento só de suicídio. Uns 9, 10 que eu peguei, era tudo de pessoas que queriam compartilhar coisas boas. E não tinha com quem falar. Nossa. Teve uma até que falou de um concurso público que ela passou. E aí não tinha com quem dividir a informação. E aí ligava para poder falar. Caramba. Então, assim, tem pessoas às vezes que realmente estão ali querendo ter alguém, né? E falar, vou ligar para lá porque eu quero dividir essa notícia com alguém. Então, esse projeto é um projeto que engloba muitas coisas bonitas, assim, e que ajuda também, né? É um suporte. Tem as faculdades também, que as faculdades elas têm auxílio ali social, que é gratuito. Você se inscreve, você aguarda na lista de chamada, passa por uma triagem com os estudantes e depois também consegue passar com psicólogo. E aí também tem no metrô. No metrô, naquelas casinhas que ficam ali no metrô, tem o pessoal do CVV que você consegue conversar pessoalmente. Essa informação que você está dando, eu queria que você repetisse ela novamente, porque ela é importante. É um conhecimento, eu não sabia disso. Aonde procurar suporte, aonde procurar ajuda, porque às vezes as pessoas entram num estado que não sabem aonde procurar. Então, a Mariana está falando aqui de acesso de lugares que podem auxiliar, que está disponível 24 horas para ajudar. Repete para mim de novo, de forma pausada, para as pessoas Claro. entenderem. Onde O primeiro consegue. que eu acho muito legal é o CVV. CVV é um canal de atendimento, tanto por chat, quanto por telefone e também e-mail. Por telefone, o número é 188, 188. Lá você consegue falar com uma pessoa, você não precisa falar o seu nome se você não quiser. Lá você vai ter alguém que vai estar te ouvindo, te acolhendo, e uma pessoa treinada para isso, porque ali eles treinam as pessoas, eles passam por testes antes de atender uma ligação. Então, quem vai estar ali vai ser uma pessoa que vai ter suporte para te atender e te auxiliar. Também a gente tem a faculdade. As faculdades, Unip, São Judas, e Uninove, FMU, elas estão sempre ali com listas de espera. Você entra na faculdade, se inscreve e aguarda ser chamado, porque eles não cobram, é gratuito para você passar, e você pode passar, se eu não me engano, depende da faculdade, né? São Judas é umas 3, 4 vezes, e aí eles direcionam você para um psicólogo, para alguma pessoa que tem o seu perfil, né? Que vai conseguir te auxiliar melhor clinicamente. E também tem o CVV, a faculdade. Você falou do metrô também? Isso, o do metrô também é o CVV, só que é uma pessoa física. Você vai estar ali porque no metrô acontecem muitos suicídios, né? As pessoas, elas se jogam muito ali da trilha do trem ali. Então, ali eles colocam sempre uma pessoa do CVV, eles postam ali naquele momento, para poder ser rede de apoio. Então, eles ficam ali naquela cabine, e aí, se você precisar conversar, eles vão. E na 25 de março também tem. Bem ali no começo da 25 também tem uma pessoa que fica ali sentada. Normalmente não é só uma, é um grupo. Eles sentam ali para poder te ouvir. E também faz parte do projeto do CVV, que é um projeto bem grande. É muito importante isso, porque dentro de uma pesquisa que eu fiz, eu vi, me corrija se estiver errado também, viu? Que 90% dos suicídios, eles podem ser evitados. Porque eles são, muitas das vezes, pelo impulso, né? Pelo impulso, existem outras formas, mas eu estou falando propriamente dessa questão do impulso, da pessoa ter aquela coisa momentânea, rápida e querer atentar. E esse nível de suicídio, ele pode ser evitado. Se tiver alguém ali para dar um suporte, falar alguma coisa, faz com que a pessoa ela volte ali rapidamente, ela se arrependa daquilo e ela possa recobrar ali, né, talvez o seu pensamento, mas existem outros que, dependendo da situação, é inevitável. Mas 90% é um número bastante grande, né? Então, assim,
a gente pode ajudar pessoas, né? Eu sei que pode existir pessoas que possam estar ouvindo o nosso programa pela Rádio Genuína São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, né? Porque no canal fica lá a vida toda, na rádio passa só um momento, depois não passa mais. Mas você pode estar nos acompanhando, compartilhando, porque é utilidade pública. Exatamente. Esse assunto que nós estamos falando é utilidade pública. As pessoas precisam saber disso. Onde procurar ajuda, onde procurar suporte, com as crianças, prestar atenção, saber que alguém da tua família pode estar vivenciando isso. Não é hora de você falar que é frescura, não. Procura dar suporte, procure, né, auxiliar da forma que for possível, porque é um assunto muito sério, né? Sim, e a gente que agora que eu estou mais na área, né, eu consigo ter uma visão ainda maior daquilo que eu passei. Sim, Porque até então, antes da pandemia, a psicologia ela era um tabu, né? As pessoas elas quase não buscavam muito psicólogos, até mesmo pela o estigma que a própria televisão criou, né, da psicologia, né, que a maioria era psicólogo louco, que vinha. Então, assim, as pessoas que mais antigas têm essa visão ainda da psicologia, só que agora, antes da pandemia, agora depois da pandemia deu uma quebrada, porque durante a pandemia muitas pessoas precisaram passar com psicólogos e a própria psicologia se reinventar, né? Porque teve atendimento online. sim. Então, isso ajudou muito as psicólogas entrarem dentro das casas das pessoas, estarem ali no online. Eu mesma, quando eu iniciei a minha terapia, porque, gente, é tão importante psicólogo passar em terapia. Acredito. Nossa, na verdade eu costumo brincar, eu falo pra minha irmã assim, que na vida, quando a gente nasce, já deveria ter um psicólogo do lado. Oi, bem-vinda, posso te ajudar no quê? Porque, olha, é tão importante quando você começa a se conhecer, você entende que o voo, ele é seu, Sim. né? Então as pessoas, elas vão começar elas podem falar o que elas quiserem, mas é você que vai viver ali a sua vida, as suas coisas. Então, o psicólogo, ele te ensina a abrir caixinhas dentro de você mesma que nem você conhecia, Exatamente. que nem você sabia que aquilo existia. E ele vai falando, vai te orientando. Pelo menos a psicóloga que eu passo, que eu sou apaixonada por ela me ensinou muito quem eu sou, né? Ela não é uma psicóloga cristã, mas ela é uma psicóloga que ela me respeita muito, ela respeita muito o que eu acredito. Então, assim, eu acho isso muito lindo, a tolerância, o respeito, né? E hoje em dia, quando eu costumo brincar com ela, eu falo, nossa, que na verdade ela brinca, né? Ela fala, Mari, você além de psicóloga é cristã, então você cuida da mente e do espírito. Realmente. Isso é fundamental. Porque, assim, nós não podemos cuidar apenas de uma área da nossa vida e não cuidar da outra. Sim. Se a gente cuida das emoções e não cuida do espírito, eu falei isso no meu programa anterior, a gente anda manca. Porque a gente vai pender só para um lado e o outro vai ficar vazio. Então, cuidar da alma e do espírito é muito importante. E do corpo também. Né? Tanto que lá, se não me engano, em Tessalonicenses, vai falar, né, que nós temos que ali estar prontos, preparados no corpo, na alma e no espírito. Porque não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Ah, não, vou cuidar só dessa que não precisa. Não, nós temos que cuidar da nossa parte espiritual, que é o pilar, é a base, é o fundamento, mas também temos que cuidar, sim, das nossas emoções. Sim. Na igreja, principalmente no meio do povo evangélico, existe ainda esse tabu de que psicólogo, que crente não precisa passar em psicólogo. Vamos lá. Quem cuida do coração é um cardiologista, certo? Então, o coração está dentro do corpo. E quem é que cuida da mente? Psicólogo, psiquiatra. Então, a mente está fora do corpo? Não, ele está dentro do corpo, faz parte. Então, quer dizer que eu posso cuidar do coração, do estômago, dos olhos, porque quem tem miopia, que é o meu caso, usa óculos, eu passo no oftalmologista. Então, quando eu tenho um problema nas minhas emoções, eu vou recorrer a quem? Não preciso procurar? Precisa. Né? Então, sim, os médicos estão aí para isso, para nos auxiliar, para nos ajudar. Deus acima de tudo para nos orientar, nos fortalecer no nosso espiritual, mas não dá para cuidar só de um lado e deixar o outro, né? Exatamente. Inclusive, quando eu iniciei a psicologia, eu ainda não era convertida.
E aí eu fui me converter no segundo semestre de psicologia. E eu lembro que foi tão forte a experiência que eu tive com Deus, que eu fui pro altar e eu falei para o Senhor assim: "Eu tenho medo de que quando eu saia daqui, eu mude, que quando eu chegue na faculdade, assim como muitos testemunhos que eu ouvi, as pessoas elas se perdem, eu tenho medo de me perder. Então, se for para mim me perder, eu saio". E para mim foi uma das coisas mais difíceis que eu falei para Deus, porque a psicologia, ela veio como algo que me completava ali, de profissão. Ela veio como algo novo, algo que eu me descobri nela. Então eu falei assim: "Senhor, se for para mim sair, da psicologia, se não for para mim ficar, se for para algo que não vai ser para o seu propósito, então me tira". E aí passou, eu me senti leve, aí eu pensei: "Não, talvez seja para mim sair". E aí eu tomando um café com uma amiga, ela falou assim: "Nossa, Mari, como é bom na área da psicologia ter psicólogas cristãs". E ali na hora o Senhor falou no meu coração, ele falou assim: "Filha, não foi você que escolheu a psicologia, fui eu que escolhi ela para você". Então, ali eu entendi que o Senhor ele já ministrava na minha vida há muito tempo, e eu ali achando que era eu que tinha escolhido, eu não escolhi nada, é ele que escolheu para mim. Então hoje, se eu me encontro hoje com crianças, fazendo o que eu gosto, entendendo que é um propósito, eu sei que porque ele escolheu. E não é porque é um propósito que é fácil, porque as pessoas às vezes elas entendem: "Ah, vai ser super fácil". Não, inclusive é até mais difícil, Uhum. porque é um propósito. Mas Deus está ali, Deus está junto, Deus que está conduzindo. Sim. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre também. Exatamente. Então é uma das coisas que eu amo, assim, a psicologia ela só veio, pra mim por conta do Senhor, porque eu sei que ele me colocou, então eu quero honrar ele nessa profissão. Exatamente. Servindo, às vezes, de apoio como orientadora, né? Então, a gente pode servir ao reino, servir a Deus, e servir a Deus é servir pessoas. Exato. Eu vejo assim, não, tem pessoas que podem falar, eu sirvo a Deus, mas ela se nega em ajudar pessoas, então não serve a Deus. Né? Então, assim, servir a Deus e servir pessoas está totalmente vinculado uma coisa com a outra. Então, através do nosso conhecimento, através da nossa busca, a gente pode auxiliar pessoas, a gente pode ajudar pessoas. Hoje você está cursando uma faculdade, você já trabalha com crianças, né? Já está aí desenvolvendo um outro projeto, outro trabalho, e o quanto você pode somar em ajudar pessoas através do seu conhecimento, daquilo que você está buscando para a tua vida. Deus permitiu você estar cursando essa faculdade. Para quê? Porque tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. Nós viemos aqui com um propósito. Que propósito que é esse? Sempre vai ter o outro, né? Sempre vai ter alguém que você vai ser ali um canal de bênção, é a nossa linguagem. Nós somos um canal para outras pessoas, somos pontes para alcançar outras vidas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam salvas, libertas, né? Então, a gente é assim. Então, o ser humano, o propósito do ser humano é esse, é um ajudar o outro. Sim. Mariana, eu queria fazer uma pergunta para você sobre os transtornos. Os transtornos, eles predominam na questão também do suicídio. Tem pessoas... vinha conversando com meu esposo no carro e ele me fez uma pergunta. Quando que a pessoa ela tenta o suicídio? É por meio de drogas? É por causa da depressão? Eu entendo que existem várias causas que levam uma pessoa a tentar contra a sua própria vida, né? Desde transtornos psicológicos, como percas também. A pessoa, ela é sã, ela não tem nenhum transtorno psicológico, mas por percas, por decepções extremas, né? Um fim de casamento, a perca de um ente querido, faz com que a pessoa, o seu caso, você não tinha problemas, mas, né? A dor, né. Foi a dor que te levou a sentir aquilo, a tentar contra a sua vida. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Inclusive na psicologia, a gente tem uma sigla para um transtorno chamado TAG, que é um dos mais conhecidos, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é algo que mexe muito, ainda mais nos dias atuais, eu vejo que cresceu ainda mais depois da pandemia, né, que foi a ansiedade. E aí eu vejo muita gente falar: "Ai, mas eu não tenho ansiedade", ou um fala: "Ai, eu tenho". Ansiedade, na verdade, faz parte do ser humano, todo mundo tem.
Exatamente. Tem uns que têm menos, tem uns que têm mais, tem uns que têm equilibrado, mas tem. Ela faz parte ali, ela tá em algum momento. E quando ela dá uma crise, né? Quando é algo maior, o que acontece? Já aconteceu comigo. Inclusive, a mente, assim, ela manipula muito tudo. Ela é literalmente o centro, a raiz Sim. de tudo na nossa vida. Verdade. E ali foi onde eu lembro que eu estava num banco, me veio vários pensamentos e eu comecei a sentir falta de ar. E na mesma hora o senhor falou assim: filha, controla, controla. E eu fiquei, mas como? Tipo, começou uma batalha. Como que eu vou controlar isso? Tá na minha mente? Controla. E eu comecei a pensar em outras coisas. Comecei a falar, não, vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Comecei a me acalmar. E na psicologia, a gente aprende o diafragma, que é a respiração. Exatamente. Para a criança pequenininha, a gente tem várias formas de ensinar respiração. A gente ensina aquela do cheira a florzinha, sopra a velhinha. E aí vai fazendo. O diafragma é o cheira a florzinha, sopra a velhinha, só que de uma forma mais rápida. Então você vai fazendo isso umas 5 vezes e de repente o pensamento ele vai esvaziar. E com isso você vai tendo controle de volta do seu corpo. Porque a ansiedade nada mais é do que a falta de controle ali da sua mente, e com isso você acredita que perdeu o controle do seu próprio corpo. Então você paralisa, você sente falta de ar, o seu coração palpita, você acha que você vai morrer, você vai ter um infarto. Exatamente. Quem já passou sabe como é terrível sentir isso, né? Sem falar também que essa questão da respiração, dá para fazer em casa todos os dias, né? Exato, Porque isso ajuda até a oxigenar o seu cérebro, né? Essa respiração profunda também ajuda ali a oxigenar o seu cérebro. exato. Porque tem pessoas que, por falta do oxigênio, ela chega a desmaiar. E tem gente que às vezes esquece. Uma das coisas que eu também indico é quando você está em casa e você não conseguir estar ali respirando, tentar, e mesmo assim não adiantar, pega algo gelado, um gelo, até mesmo uma água gelada num copo, você coloca, você vai colocando, você vai sentindo. Porque o importante é você tirar o foco do seu pensamento. Você tirar aquele foco daquele eu não vou conseguir, tô passando mal, você começar a pensar em outras coisas. E você que tiver alguém passando por isso e não sabe como ajudar, não fale, se acalme. Pelo amor de Deus, não fale, se acalme. Porque eu acho que isso é uma das coisas que mais deixa a pessoa mais Agitada. angustiada. Então, assim, gente, segundo ela, a psicologia está dizendo, não fale para alguém que está com crise de ansiedade, se acalme. Esquece essa palavra. Pega um copo de água gelada, dá para a pessoa segurar. Isso, pega água gelada, vai, pega gelo, tenta distrair a pessoa com outras coisas. Para criança pequena, no YouTube tem vários videozinhos que tem até um sapinho que mostra ele com ansiedade e como que ele ajuda, porque a criança vendo aquilo, automaticamente ela acha legal, ela começa a pensar em outras coisas, ajuda a controlar o sono, porque também a ansiedade, o problema da crise da ansiedade não é nem na hora. É depois que passa. Nossa, Porque depois que passa, você se sente um lixo. Você fala, nossa, eu não vou conseguir mais sair disso, eu não vou conseguir mais estar sozinha, eu não vou conseguir fazer nada sozinha, porque eu vou estar sempre assim. Então, a pessoa ali, ela tendo alguém do lado que acolha e que encoraje, né, que fale o quanto ali ela vai conseguir, ajude, às vezes um abraço, né, no filme Divertidamente, não sei se vocês assistiram, mas no primeiro filme mostra uma cena em que a alegria estava toda eufórica, querendo achar um caminho, e a tristeza de repente para, e ela fica assim: "Oxe, tristeza, vamos andar, a gente tem que achar o caminho". E a tristeza para e ela fala: "Nossa, mas agora que a gente não vai andar mesmo". E na hora que a tristeza para, ela abraça um amigo que estava chorando, que é um elefantinho que estava chorando lágrimas de bala. A tristeza abraça ele e ele, depois que abraça, volta ao normal. E ali essa cena mostra que de vez em quando a gente precisa abraçar a nossa tristeza também. A gente não pode estar 100% alegre, porque ninguém é 100% alegre o tempo inteiro. Então, a gente precisa se abraçar. Abraçar, às vezes, até a nossa raiva, porque a gente também sente raiva. A gente sente tristeza, alegria, ansiedade. E você não é uma pessoa ruim, Deus não te ama menos, porque você sente tudo isso. Pelo contrário, você admitindo que você sente isso e procurando ajuda, acolhimento, ainda vai demonstrar ainda mais Deus
sobre você. Porque Deus também é verdade. Quando a gente mente, a gente se esconde. E aí não tá Deus. Deus tá na verdade, Deus tá na luz. Então, seja objetivo, seja real. Deus gosta de pessoas reais. Porque é em pessoas reais que ele entra, né? E falar da sua dor, dos seus problemas, mostra o quanto ele tá em você. É importante isso. Voltando a essa questão também da ansiedade que você falou, da água gelada, né, da pessoa tentar se acalmar, respirar. Dentro da neurociência, acontece que o nosso cérebro, ele não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, não é? O nosso cérebro, ele não consegue focar aqui, aqui. Ou eu vou prestar atenção que eu estou falando com vocês, ou por algum milésimo de segundo, se eu olhar para o copo, eu vou desfocar daqui. Então, essa técnica, porque isso é uma técnica, não é isso? De você desfocar o seu cérebro daquela tensão, daquele medo, de você estar perdendo o controle e você focar em outra coisa, automaticamente você vai conseguir ali diminuir aquela ansiedade, porque você está focando em outra coisa. Então, isso é muito importante. Pega essa dica, que é importante, faça isso. Eu conheço algumas pessoas que têm crise de ansiedade, que vivem à base de remédio, né? A minha técnica, eu descobri a minha técnica. Como é que eu faço quando eu já tive crise de ansiedade no meio da rua, viajando com meu marido, de repente meu pensamento foi tomado de que o carro ia bater. Só veio aquele pensamento rápido. E aí eu comecei a ficar com a respiração bem ofegante, eu senti que ia vir aquilo ali. E o que eu fiz? Eu desfoquei o meu pensamento daquele, né, daquele pensamento que o carro ia bater e comecei a fechar os olhos, inclinei minha cabeça para trás e comecei a falar com Deus. Eu comecei a cantar. E aí eu fui cantando, cantando mentalmente, eu comecei cantando, depois fui verbalizando e eu fui percebendo que aquilo foi diminuindo. E aí eu percebi que foi achando cada vez mais. Então, é isso, é você desfocar o seu cérebro, porque ele não consegue dar conta de duas coisas ao mesmo tempo, no momento de uma crise, respirar, ou pegar alguma coisa, né? Se tiver com o celular na mão, não sei se a pessoa pode fazer isso, pegar um celular e ver alguma coisa. Pode, assim, só que dependendo do que ela vê também ali na hora, às vezes com você olha, mas certeza. pode, como você falou, colocar uma música que ela sabe que vai acalmar. Exatamente. Ou até mesmo na caminhada. Eu lembro que uma vez passando na terapia, a minha psicóloga, ela falou assim, Mari, você tem duas opções. Ou você faz um exercício, uma academia, uma caminhada, ou você vai ter que tomar remédio. Aí eu falei, não, pera, eu não quero tomar medicação. Eu acho que eu ainda não precisaria naquela época, né? Na verdade, hoje eu não tomo. E a caminhada e fazer exercício me ajudou muito, porque me relaxou, libera endorfina, né? Você ativa o hormônio da alegria, você tá ali feliz. Então, assim, fazer coisas que você fique feliz, né? Tirar um tempo para você nesse tempo que a gente quer fazer tudo, o tempo inteiro correndo, Verdade. um monte de coisa, tirar nem que seja 3 horas de um dia da semana para você assistir um filme, ler um livro, coisas que você sabe que vai te acrescentar algo bom, que você goste, faz uma diferença enorme para quem tem ansiedade Com certeza. muito mais avançada. Com certeza. Nós já estamos chegando no nosso Oh. término, que passou rápido demais, Mari. A gente está quase indo para o finalzinho, mas eu quero aqui deixar uma mensagem ao seu coração, você que está nos ouvindo no nosso programa barra podcast. Por que eu falo programa barra podcast? Porque é o programa na rádio e o podcast no meu canal. Então você pode ouvir quantas vezes quiser, compartilhar, curtir, faça isso. Ajude esse canal a crescer, porque os temas é relevante para a tua vida, para a vida de pessoas que você conhece que está passando por isso. E eu quero aqui deixar um conselho para você que tem alguém na família, né, que esteja passando, talvez você desconfie de alguma coisa, seja o apoio, né? Esteja presente, não fale que é frescura. Procure ajuda, procure auxílio, procure pessoas que podem estar auxiliando. Para você que está vivenciando isso, olha, eu sou essa pessoa, eu já pensei em cometer suicídio, eu estou vivendo isso. Saiba que para o seu causa existe uma esperança, existe esperança. Deus, ele é aquele que quer trazer vida ao que está morto. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele se faz presente no momento da nossa dor. Deus se faz presente no momento do nosso desespero, da nossa aflição, da nossa tristeza. Então, se você acredita que existe um Deus que é soberano, que está acima de tudo e de todos, ele é a tua esperança.
Cristo é a tua esperança. Assim como ele resgatou a Mária, me resgatou de um momento que passamos semelhante, e nós estamos aqui para falar para você que está nos ouvindo, que ele é a nossa esperança. Eu quero deixar esse salmo aqui, que está. Deixa eu só colocar aqui, porque ligou a minha tela, né? Mas a gente liga de novo. Salmo 46, que diz assim, versículo 1 e 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele continua sendo nosso refúgio. Na hora da nossa dor, na hora da nossa angústia, na hora do nosso desespero. Então, para você que está passando por essa fase difícil, que está com depressão, que está com crise de ansiedade, que não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, saiba, ele te ama. Amém. E ele quer que você viva. E ele quer que você tenha esperança. E ele te traz essa esperança para você no dia de hoje. Não está perdido. Para tudo há uma solução. Com certeza. Para a tua dor, existe um pai que é médico dos médicos, que pode curar, salvar a tua vida. Então, eu queria deixar as considerações finais aqui, para a Mari também falar alguma coisa, deixar uma mensagem de fé, de esperança para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente encerrar o nosso momento tão maravilhoso que está sendo aqui. Nossa, gente, é tão maravilhoso estar aqui, é tão maravilhoso falar do Senhor e falar do testemunho, porque somos testemunhos do Pai, né? E uma das mensagens que o Senhor colocou no meu coração para mim falar está em Hebreus 13:5. Ele fala: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, isso a gente ensina para as crianças, e é não só para as crianças, é para todos que estão ouvindo, né? Para todos que são filhos, que são amados, que estão ali buscando o Pai. Sim, o Senhor jamais nos abandona, ele jamais quer que a gente se afaste, porque ele nunca se afasta. Exato. Ele nunca, nunca, nunca. E, assim como a abelha, que não sabia que podia voar, e ela voa, porque a física diz que a abelha não pode voar, mas a abelha voa. Saiba que você que acha que Deus não tem voos para você, ele tem. Acredite, porque a abelha acreditou nela. E hoje ela voa diferente, ela voa fora dos padrões. Que você possa ser uma abelha para o Senhor, deixar que ele te guie, ele seja a sua asa. E aí? Amém. Eu quero deixar aqui a minha rede social, o Instagram, @Espaço Mulher _Luana Silva, @Espaço Mulher Luana Silva. Segue o nosso canal no YouTube também. Manda essa mensagem, manda esse vídeo aqui para quantas pessoas você quiser, para que você possa ser edificado. Se isso te ajudou de alguma forma, dá uma curtida, segue o nosso canal. Você também pode deixar sua rede social para quem quiser te acompanhar. @Psi Mari Carvalho. É isso. @Psi Mari Carvalho. É isso aí. Então, gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.